Salve família, tudo bem? Mais uma vez obrigado por você estar assistindo esse canal. Eu sou o pai Bruno Mota, é uma honra para mim, para você que está aí assistindo o meu canal, né? Família, hoje eu vou falar de um tema que ele é muito pesquisado e pouco explorado numa determinação de entendimento. Há muitas pessoas que procuram saber o que realmente acontece, né? Hoje vamos falar de déjà vu, né? O que é déjà vu, né? Déjà vu, né? É quando exatamente por princípios, né? Há muitas pessoas que perguntam, meu pai, o que é o déjà vu? Bruno, o que é o déjà vu? Então vamos falar aqui sobre o déjà vu, o que muito acontece, né? É essa mística, né? Que para muitos parecem algo espiritual, muito para outros parecem algo metafísico, enfim. Vamos compreender dentro da base espiritual e o porquê acontece esse déjà vu, tá? O porquê desse acontecimento, o porquê dessa condição, como tudo acontece, né? O déjà vu, então, ele é, por princípio, uma desconexão do espírito que vai na frequência energética, né, adiantada. Então vamos pegar o primeiro princípio, você que está chegando aí agora, tá? Vamos entender o que está acontecendo. Então, déjà vu, só para começar, o déjà vu ele faz da seguinte premissa. Você está num local, você de repente está naquele local, ou seja, se divertindo, ou de qualquer outra forma. E de repente você tem uma parada e você percebe que você já esteve naquele local. Eu já estive aqui nesse local. Mas como você percebe isso? Preste atenção. Porque a sua cabeça, o nosso Ori, ele tem a capacidade de chamar a atenção para aquele exato momento. A nossa cabeça, ela tem exatamente um alerta, né? E faz inconscientemente nos trazer essa informação que já estivemos ali nesse local. Então, o déjà vu, ele tem essa finalidade, aonde muitas pessoas perguntam, poxa, eu estava num determinado local e de repente me veio uma visão que eu já estive aqui. Muito acontece em sonhos, né? O déjà vu ele tem muito essa personalidade que vem em sonhos. Então muitas pessoas têm um déjà vu porque sonhou nessa condição. Então eu tive um sonho uma vez que estava num certo local, conversando com uma certa pessoa, ou num local de dificuldade, ou um local de diversão, ou em família, né, ou numa casa, de repente um insight mental que você teve, poxa, eu estava numa casa, estava mexendo num objeto. Então o déjà vu, né, ele vem nessa palavra de você exatamente de lembrar aquilo que aconteceu. Mas como acontece isso? Preste atenção agora. O nosso corpo, quando adormece, quando descansamos o corpo terreno, quando todas as nossas tarefas são executadas durante o dia, então vem a exaustão do corpo e da mente, da cabeça, então projetamos o nosso corpo, né? A indolência, ou seja, para que possamos descansar, e o corpo leva de 8, normalmente 7 a 8 horas de uma projeção para descanso. Outros não conseguem dormir, enfim, né, cientificamente até 8 horas. Tá? Mas um grande exemplo interessante, que nesse determinado momento, quando dormimos, a nossa alma, né, não o nosso espírito, ou seja,
essa condição que precisamos entender, né? A nossa alma, ela se projeta, juntamente acoplada ao espírito, dentro de uma linha vertente no qual já está escrito. Então vamos entender uma situação. Deixa eu explicar. Maktub já estava escrito. Então, tudo na vida, nós, espíritas, você que seja um budista, candomblessista, espírita, de qualquer outra vertente religiosa, entenda que antes de virmos aqui na Terra, nós já tudo na nossa vida já está tudo completamente determinado, já está tudo escrito, né? Sim, já está tudo escrito. Dentro da minha vertente filosófica africana, né, que é Ifá, diz que todos nós, seres humanos, antes de vir para a Terra, para a Terra, nós já determinamos aquilo que queremos ser, aquilo que queremos fazer e até mesmo o nosso próprio nome, e até nossos próprios filhos, e até nossos próprios pais, profissão num todo, numa ciência magnífica. Contudo, com essa minha crença, e dentro de outras religiosidades no mundo, no qual se oferece a lei do karma, né? Que se você pegar para analisar a lei do karma, ela está também atenuada dentro dessa vertente no qual se fala que já está tudo escrito. Obviamente, toda a nossa vida já está projetada. Toda a nossa vida ela já está organizada espiritualmente. Por isso que grandes frases espíritas dizem que nada acontece por acaso. Nem você está aqui por acaso. Então, compreender essa mística, para uns filosofia ou para outros não, leigamente, né, ou para outros leigos, exatamente que ainda não compreenderam essa tal egrégora, tá? Mas eu, Bruno Mota, sei como realmente isso funciona por minha experiência. Então, a lei espiritual da vida, né, ela nos conduz dentro dessa linha tênue que está escrito, o que já está projetado. Assim, um grande exemplo, quando você pega um oráculo, seja qualquer oráculo, no qual você exatamente já se identificou ou pediu a alguém que exatamente abra um oráculo, seja um jogo de búzios, seja um jogo de cartas, seja um oráculo que for, eu pergunto a você, como esse oráculo adivinha o que vai vir futuramente? Sendo que 3 vertentes da pergunta é passado, presente e o futuro. Será que o oráculo exatamente, ele não consegue acessar a energética dessa linha tênue da vida daquilo que foi escrito? Vamos raciocinar com tudo isso. Compreendendo dessa forma, acessar esse conteúdo, acessar exatamente o que já está escrito na sua vida, não é um oráculo totalmente para adivinhação. Nada adivinha. Adivinhação é apenas um apelido dado ao oráculo, por exemplo. Ninguém adivinha nada. Por mais que a pessoa que esteja transmitindo para você um oráculo, ou que você exatamente mandou puxar um oráculo, ou que você exatamente procurou um sacerdote, ou uma sacerdotisa que possa lhe dar uma orientação sobre sua vida, ela às vezes pode interpretar de maneira diferente ou não compreender exatamente o oráculo. Não é a banalização de que o oráculo ele é ruim. Não, família. É a pessoa que não sabe interpretar a forma que o oráculo está dizendo. Que esse acesso energético acessou essa linha tênue de vida, tá? O que já está escrito, e lhe trouxe a informação para exatamente saber o que vai acontecer lá na frente. De repente prevenir você de um problema, de repente trazer para você uma esperança de prosperidade. Então o oráculo muitas das vezes ele tem essa função. Vou gravar outro vídeo falando só sobre os oráculos,
tá? E vou falar mais agora sobre essa parte da vertente, tá? Do déjà vu. Então, para que você entenda, o déjà vu é uma projeção energética no qual nossa alma, juntamente com nosso espírito, ele se projeta nessa linha e vai lá na frente e retorna exatamente, tá? E por isso que nós temos exatamente futuro, ou passa 10, 20, 30 dias, não importa o tempo que for, tá? Você está naquele determinado local e você lembra que estava ali, você dá aquele insight, maktub, né? E você aquele déjà vu, eu já estive aqui nesse local. Então a espiritualidade, ela é perfeita para que nós possamos compreender essa particularidade da espiritualidade. É interessante que nós estudarmos, aprofundarmos o estudo e ter a compreensão daquilo que exatamente nós falamos. Então, trazer para vocês a compreensão de exatamente o que é um déjà vu é trazer a compreensão de que tudo na nossa vida já está escrito. Mas, Pai Bruno, por que será que eu, na hora que for dormir, consigo exatamente me projetar ao longo futuro? A espiritualidade nos traz uma compreensão, muitas das vezes, para essas duas vertentes que eu lhe disse há alguns minutos atrás. Muitas das vezes para alertar exatamente de um perigo, ou para trazer exatamente um alerta daquilo que pode ser melhorado lá na frente, ou de repente daquilo que vai ser feito lá na frente, tá? Então ele exatamente o espírito, quando se desprende, vai nessa linha, ligado exatamente através de um fio de prata, né? Nós vamos falar depois sobre essa condição energética. Um fio de prata é como se fosse o cordão umbilical do médium, né, do ser humano, a alma, o corpo, para não se desligar. É como uma pipa, ou um balão que vai puxando exatamente, ela está ligada, ela não pode se romper, né? Então, exatamente, esse fio determinante, ele vai projetando dentro dessa linha da vida da gente, porque tudo já está escrito. Então, déjà vu, eu já sonhei que estava aqui, eu já sonhei que estava assistindo até o seu canal, olha que legal, né? E você estava falando isso, então são condições de informações que nós precisamos adquirir para si mesmo, e principalmente na condição de conhecimento. O ser humano, ele é muito desprovido de desconhecimento. Então ele acaba se atacando, se auto-arrumando vários problemas na vida, onde não exatamente tem problema por falta de conhecimento. Então o déjà vu, tem essa particularidade. O déjà vu, ele tem exatamente essa condição energética de fazermos projetar em espírito lá na frente, dentro da nossa linha de conhecimento, da nossa linha de vida, para que tudo isso aconteça. Maravilhoso. Então, isso, conforme eu disse há um poucos minutos, isso acontece exatamente para nos alentar. E tudo, né, família, que nos precisa é trazer um alento, a esperança de dias melhores de nossas vidas. Então eu te pergunto, qual seria o objetivo de cultuar a espiritualidade, além da nossa simples ganância de querer algo em troca e quiser que dias nossos melhores? E será que somos totalmente favoráveis a essa condição de amar nossa espiritualidade de tal forma? Então, a espiritualidade, a vida, a mediunidade, o ser humano, né? Somos condicionados a essa, digamos, finalidade para que possamos exatamente compreender como a vida funciona e ter exatamente provas que, mais uma vez, a espiritualidade ela é tão importante para todos nós e consegue projetar exatamente que já estivemos em certos locais. Já me disseram também exatamente que grande quantidade de pessoas já me disseram, Pai Bruno, eu já sonhei
que estava num castelo, já sonhei que estava num local, andando era uma carruagem, era um local de guerrilhas, enfim. Entenda que o déjà vu, nessa condição de projeção, ele também tem um poder não só de ir à frente, mas também tem um poder de recuar. Então, você vai entrar no mérito falando de regressão. Sim, aí nós vamos entrar em outra vertente, porque regressão, o próprio nome já diz, é trazer exatamente as memórias da caixa perispiritual que existe lá atrás de quem nós fomos, que na minha opinião é apenas um conto de história da espiritualidade. E de repente sabia que muitas pessoas que curam a espiritualidade, que às vezes têm traumas do passado, são utilizados a regressão para tal finalidade, porque vão curar, às vezes, um trauma do passado, ou algo. Né? Por exemplo, eu tenho um medo de altura. Né? E essa particularidade do medo de altura, depois, numa regressão, eu descobri por que eu tinha medo de altura. Né? Então, a regressão é para que não façamos muita confusão. A regressão é uma técnica espiritual, porque acesso à espiritualidade é acesso da cabeça. Então, verteu para essa fase da mentalidade, física, porque o terapeuta é formado, ele fez isso. Vamos entender o que se projeta dentro da inconsciência do ser humano e na cabeça, no ori da pessoa, para mim, espiritualidade. Né? Verteu para energia etérica é espiritual. Etérica, fumaça, espiritual, etérica. Tá? Então, a espiritualidade, ela ainda está, na minha opinião, em pleno século, engateando muitas informações, assim como nós, todos os cientistas, estamos totalmente testando e sendo concebidos a cada dia pouco com o nosso entendimento. Mas a regressão, ela te traz de um fato terapêutico para que exatamente você lembre de um passado, ou curar um trauma, ou de algo parecido, o que aconteceu, né? Por que aconteceu com aquela pessoa, enfim, né? Mas o déjà vu, ele vem dessa condição no qual o espírito se projeta futuramente, né? E não anteriormente. Até porque seria muito desinteressante você se lembrar que estava num determinado local futuramente. Quanto tempo tem? 2 meses, 3 meses? Eu já tive déjà vu de 2 anos atrás e lembrar de um sonho de 2 anos atrás, porque a mente, ela traz aquele momento, eles conseguem se unir e dizer, você estava aqui naquele determinado local. Determinados locais que você ia viajar e você estava lá, já sonhei que estava viajando. São momentos de trazer felicidade, esperança para todos nós. A nossa alma, às vezes, o nosso espírito, ele se projeta tanto, ele é tão mais feliz tentando nos passar um conforto, um alento espiritual, dizendo que tudo está seguro e tudo está escrito em nossas vidas. Então, o conselho do Pai Bruno que eu te dá, não se desespere, não fique desesperada, não fique desesperado, você que está aí vendo esse vídeo, tá? Se desespera não, a espiritualidade, ela é maravilhosa, a espiritualidade, ela tem algo sempre para nos dar e nos mostrar. Procure fazer a vida bem racionalizada, consciente dos nossos atos, coisas boas, transmita coisas boas para que retorne coisas boas para a sua vida, né? A positividade, procure sempre buscar o melhor para você, se afaste de negatividade, daquilo que é ruim, e eu tenho certeza que você terá bastante déjà vus futuros de locais muito bons, e que a espiritualidade, ela sempre projete, sempre lhe mostre algo sempre muito esperançoso. Família, eu sou o Pai Bruno Mota, meu canal é totalmente voltado para as informações, estudo de espiritualidade, bem eclético. Deixa seu like, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal, deixa sua descrição aí embaixo, vai ajudar muito o canal, compartilha com todo mundo, tá? Vamos que vamos, família, seguimos em frente, tá? Um axé para você que é de axé, aboru aboê, axé, a paz profunda, namastê, um axé a todos, um salve, salve a todos, e que Deus e a nossa espiritualidade abençoe a todos. Sou o Bruno Mota, um grande axé a todos.